Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 150 do Caderno Amarelo do Enem de 2019. Essa é uma questão polêmica, hein, gente? É uma questão de análise de gráficos. A princípio, a galera toda olhou para a questão e falou: é simples, essa questão é fácil, a gente olha ali as informações, é um gráfico de segmentos, né? Que fala de temperatura e de umidade do ar. Não sei se você se lembra, uma questão de 2019 que gerou uma polêmica. Eu lembro que em 2019, quando essa questão foi feita, tinha saído um gabarito oficial até do site da Globo e eles erraram no gabarito deles, gente. Olha que interessante. Depois veio o gabarito certo e a gente viu que realmente eles erraram. É um pequeno erro de interpretação e uma linguagem matemática atrelada à língua portuguesa. Fica de olho na questão que eu vou ajudar vocês, eu vou mostrar simbolicamente o que significa cada palavra comparada com os símbolos matemáticos, beleza? Bom, então antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho de notificações. E se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, pessoal, então vamos lá. A questão 150, como eu disse para vocês, uma questão simbólica, né? Envolve muita simbologia e ela foi bastante polêmica, viu, gente? Por que polêmica? Porque muita gente interpretou de um jeito e interpretou de maneira errada, porque não soube ler e traduzir o português para a linguagem matemática. Então vamos olhar isso com atenção, ó, presta atenção. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza, e eu já vou começar a anotar aqui, ó. Alerta cinza. Como é que funciona o alerta cinza? Eu vou já traduzir o que está escrito ali para a linguagem matemática, tá? Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus. Então vamos lá, temperatura, o alerta cinza é assim, ó. Temperatura menor que 10 graus Celsius, tá? E a umidade relativa do ar inferior a 40%. Então vamos colocar assim, U de umidade inferior a 40%. Simples assim. Aí vamos lá. O alerta laranja, e aí vem a polêmica da coisa, hein? O alerta laranja, ele vai ocorrer quando? Sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus. Aí eu quero parar tudo, pessoal. Presta atenção, a palavra entre significa no meio. No meio não inclui as pontas. Se a gente quisesse incluir o 35 e o 40 graus, nós deveríamos falar assim, ó, olha como o texto seria diferente. O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar de 35 a 40 graus. Quando a gente fala de a gente está incluindo as pontas. Quando a gente fala entre 35 e 40 graus, nós estamos excluindo as pontas. Em outras palavras, isso quer dizer que 35 graus é menor que a temperatura que é menor que 40 graus. E esse foi o grande erro do pessoal no ano passado, no ano de 2019, né? A gente está fazendo esses vídeos agora em 2020. Então, por que foi o grande erro? Muita gente achou que era menor igual, ou seja, que o 40 seria incluído, e a gente vai ver que isso impacta numa alternativa, tá? Bom, a umidade, ele fala que a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30. Então, umidade menor que 30%. E o alerta vermelho, eu meio dei o spoiler agora, né, gente, da resposta, mas é bem isso, a gente já para ali onde tem o problema e já mostra. O alerta vermelho, ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus, então a temperatura maior que 40 graus Celsius, tá? E a umidade relativa do ar inferior a 25%, então umidade menor que 25%. Veja, inferior não inclui também, é sempre menor aqui na história. Teve muita gente que foi tentar fazer deduções, falou, a temperatura menor que 10, menor igual tal, e a temperatura de 40 dá algum alerta? Na verdade aqui não, gente, tem várias temperaturas que não dão alerta. Né? Você tem temperatura menor que 10, depois entre 35 e 40, e depois maior que 40. Por exemplo, 25 graus não dá nenhum alerta. 40 graus exato não dá nenhum alerta.
Pode ter sido um erro de quem escreveu o enunciado? Até pode, mas a resposta correta, baseando-se neste enunciado, ela não é a que a maioria das pessoas colocou. Vamos dar uma olhada? Ó. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade, para um período de 15 dias, foi apresentado no gráfico. Dá uma olhada para esse gráfico aí. Deixa eu subir aqui para a gente deixar o gráfico e já as alternativas. Olha só, nós temos aí os vários dias, né? E ele fala assim, decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Vamos dar uma olhada se está certo. Primeiro item aí, dia 1, alerta cinza. Dia 1. No dia 1, você tem temperatura, que é essa linha cheia, ela foi uma temperatura abaixo de 10 graus. E umidade relativa do ar, que a gente olharia por aqui, mas a escala é a mesma, não vai dar problema, né? Se olhar para o outro lado. A umidade relativa do ar foi aqui por volta dos 35%, alguma coisa assim. E aí ele deu alerta cinza. O alerta cinza, temperatura menor do que 10 graus e, porque é um E aqui, né? Ó, inferior a 10 graus e a umidade. Então tem que acontecer as duas coisas. E a umidade menor que 40. A umidade é menor que 40, a temperatura é menor que 10 graus. Então, dia 1, alerta cinza, ok. O dia 1, alerta foi dado corretamente. Tá? Vamos olhar para o dia 2? Dia 12, aliás. Dia 12, alerta laranja. Vamos lá, dia 12 está aqui, ó. Vamos começar pela umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar foi exatamente de 20%. E a temperatura no dia 12, olha só, ela é esse pontinho aqui, minha gente. E esse pontinho é exatamente 40 graus Celsius. Então, a umidade foi abaixo dos 30%. E ele está falando que deu alerta laranja, né? Então, eu vou olhar aqui para o alerta laranja. A umidade foi abaixo dos 30%, ok. Só que a temperatura, ela deu exatamente 40 e não entre 35 e 40. Então, o dia 12, o alerta foi falso. Vamos colocar assim, ó, dia 12, alerta falso. Mas muita gente diz que dia 12 era um alerta correto, porque achou que o 40 se incluía. Então, dia 12, alerta falso. Tudo bem? Aí vem o dia 13. Dia 13, né? Alerta vermelho. Vamos ver. Dia 13 é aqui, ó. A gente tem uma umidade relativa do ar de 40% e uma temperatura um pouco acima de 40 graus. Então vamos lá. Alerta vermelho. Umidade de 40%, ele daria o alerta vermelho se a umidade fosse menor que 25%. Já falhou. Ali deu maior, bem maior, deu 40%. E a temperatura maior que 40 graus. Sim, a temperatura foi maior que 40, mas a umidade deu errado. Então, o dia 13 também é um alerta falso. Só que, gente, quanto ao dia 13, não teve muita gente com dúvida. Mas a dificuldade do pessoal foi em relação ao dia 12 mesmo. O pessoal achou piamente que era um alerta correto e, na verdade, era falso. Então, muita gente foi lá e assinalou C, quando, na verdade, a alternativa correta era a alternativa A, onde somente no dia 1 o alerta dado era ok, era um alerta corretamente dado. Tudo bem, gente? Então, olha só, né? O pessoal lá da equipe do G1, da Rede Globo, cursos como Objetivo, deram a resposta C e depois fizeram retificações e falaram que também poderia ser A. E, na verdade, não. Só pode ser A. De acordo com esse enunciado, só pode ser A. Vão reclamar, dizer, isso me parece uma pegadinha e tudo mais. Na verdade, é você saber simbologia matemática. É saber que o entre envolve sinais de menor e não de menor igual. Tudo bem, gente? Então essa é a questão número 150. Não esqueça que na descrição aí da questão, nós temos a correspondência para os cadernos cinza, para o caderno rosa e para o caderno azul também, tá? Você pode encontrar essas questões nos outros cadernos, dependendo de como você estiver estudando. Não esqueça de verificar a inscrição, o sininho de notificações e de curtir o vídeo se você gostou dessa explicação, se você entendeu. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Falou, valeu, obrigado, tchau!